Yo, guys! Bom dia! Como que você tá? Tudo bem com você? Faz dias que eu venho sentindo de começar a gravar uns vídeos de um assunto específico e hoje tava voltando agora de Carrie Duff, deixei minha mãe no trabalho e aí senti de abrir a câmera e começar a gravar uns vídeos aqui, gravar um vídeo pra você. Vamos lá, eu tava refletindo sobre um assunto que é muito difícil de ser explicado, um assunto bem complexo, mas é um assunto que pouca gente fala sobre ele e eu acho que vai ser um assunto bem relevante. Eu estava refletindo sobre o aspecto da consciência. Tem um pastor, que ele era meu antigo pastor, o André Fernandes, ele costuma dizer a seguinte frase: aquilo que você não tem consciência, você não acessa. Nada mais é daquilo que você não sabe que você tem, você não, isso não vale de nada. Por exemplo, é o mesmo de você ter uma conta bancária com US$ 1 milhão ou R$ 1 milhão ou de libras e você não saber disso. Isso não muda nada na sua vida. Então, tem inúmeros aspectos da nossa vida, seja financeiro, seja na área da saúde, seja no corpo físico, na alimentação, na parte de treinamento, que a gente não tem consciência. E ter consciência desses aspectos vai fazer com que a gente chegue nos resultados que talvez nós tenhamos, os objetivos que nós tenhamos. Chegue nos resultados que são os objetivos que nós procuramos, que nós queremos ter na vida. Então, quando a gente fala da parte nutricional, né, sobre mais especificadamente sobre o corpo, a consciência que você tem sobre o corpo define o corpo que você tem. A consciência que você tem sobre negócios ou finanças define os seus resultados financeiros. Então, isso é muito interessante porque a consciência ela é como se fosse um molde e ela expressa na vida esse molde. E a partir do momento que a gente quer resultados diferentes na vida, mas a gente não procura alterar os padrões de comportamento que a gente tem e o nosso interior a respeito, o conhecimento a respeito desse assunto, desse aspecto, dificilmente isso vai expressar na nossa vida. Interessante um estudo que fizeram, que um estudo não, é uma teoria, né, que dizem que se você pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse pela quantidade de pessoas, em pouco tempo esse dinheiro estaria nas mesmas mãos. Porque os hábitos que as pessoas têm sobre finanças, sobre os gastos, como conduzir o dinheiro, né? Como investir esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro. As pessoas que têm a mentalidade de riqueza vão fazer com que esse dinheiro se multiplique. E as pessoas que têm mentalidade de pobreza vão usar esse dinheiro para consumo, para coisas materiais, coisas que não vão dar retorno. Então, quando a gente fala corpo físico, né? A consciência que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre alguns padrões alimentares, sobre a prática de atividade física, faz com que a gente desenvolva esse corpo, que a gente tenha essas ações e esse corpo se expresse nas nossas vidas. E como que eu posso, e como que vamos falar primeiramente, como que a consciência é formada? Isso é um assunto muito difícil de explicar, mas a consciência nada mais é formada por tudo que você experienciou, viveu, ouviu, do ambiente que você cresceu, das experiências que você teve. Tem muita gente que acha que os gostos que a gente tem, os resultados que a gente tem, as preferências que a gente tem e o que a gente faz são fruto de pensamento de coisas que nós escolhemos fazer. Mas pelo contrário, a maioria delas foi pré-inserida pelo meio que a gente viveu. O corpo que você tem muitas vezes é devido aos hábitos que as pessoas que estavam à sua volta, seus pais tinham. Consequentemente, você absorveu eles, você foi ensinado daquela maneira. Muita gente acha que tem problemas de metabolismo ou dificuldades, problemas hereditários, né, para emagrecer ou alguma coisa assim, problemas genéticos. Mas não é, muitas vezes o que é hereditário é a geladeira que tu tinha, os hábitos que tu tinha, a forma que teu pai e tua mãe se alimentavam, as pessoas que você cresceu, o ambiente que você foi criado.
fez com que você absorvesse e aprendesse dessa maneira, e até hoje, por não ter parado para refletir, para analisar esses hábitos que você tem, esses padrões de comportamento que você tem, ou de para estudar quais são os padrões melhores de comportamento relacionado ao corpo, quais são os alimentos corretos, a forma que eu devo me alimentar, quais são os exercícios físicos que eu devo fazer para manter minha saúde, para manter um corpo atlético. Então, se você não parar para analisar suas crenças, dificilmente seus resultados vão mudar. E quando eu falo de crenças, não necessariamente eu estou falando de crença no sentido ruim. Existem crenças que você pode ter absorvido dos seus pais que são boas, que trazem resultado positivo na sua vida, né? Então, é um assunto bem complexo que a gente tem que se analisar e se questionar. O que realmente eu pensei e decidi na minha vida? Quais hábitos eu tenho que realmente foram elaborados e racionalizados por mim e não pré-inseridos pelo meio? Muitas vezes o carro que tu dirige, ou a religião que você tem, a igreja que você vai, é tudo produto do que seus pais, o meio que você estava, te inseriu. Mas você já parou para analisar se isso realmente faz sentido? As atitudes que você tem, o estilo de vida que você tem, a forma que você conduz o teu financeiro, as tuas finanças. Tem uma teoria também que fala que, se eu não me engano, eu não lembro a porcentagem específica, se 70 ou 80%, mas das pessoas que tiveram os pais divorciados têm chance de se divorciar, 70 ou 80% chance de se divorciar. Eu não lembro se é essa porcentagem exata, mas era uma porcentagem muito alta. E é interessante que a gente tem que analisar, olhar para dentro. Primeiro analisar os objetivos que a gente tem. Primeiro analisar se a gente tem objetivos. E se esses objetivos são realmente grandes o suficiente para nos desafiar e nos fazer crescer, nos levar para outro nível. E segundo, se a gente tem as ações necessárias para que esses objetivos saiam do plano imaginário, mental, e se tornem realidade. Porque se você tem um sonho, um objetivo e não tem ação, ele é só uma ilusão. Ele não é nada mais que isso. Ele vira uma fantasia na sua cabeça, onde você projeta e que vai realizar, que aquilo vai acontecer, e passa ano, e passa dia, e passa ano, e nada muda. Porque você não mudou, você não se posicionou para que aquilo acontecesse. É interessante que eu tenho um amigo que durante muitos anos a gente brindava a virada do ano e falava assim: ah, ano que vem vai ser sem miséria, ano que vem vai ser assim, assim, assado, ano que vem a gente vai fazer isso e aquilo, ou vai ganhar muito dinheiro. E a gente entrava ano e passava ano, a gente estava mais miserável. Por quê? Porque a gente tinha promessas e desejos e anseios de uma vida melhor ou de um futuro diferente, mas a gente não buscava mudar o nosso interior. Albert Einstein dizia, pelo menos dizem que essa frase era dita por Albert Einstein, que falava que insanidade é procurar ter resultados diferentes tendo as mesmas ações. Isso é muito forte, porque a tua consciência vai expressar aquilo que você é. Não tem nada na tua vida que você não viva que não seja um subproduto da tua consciência. Tudo bem que algo que você pode estar vivendo de algo negativo, por exemplo, pode ter sido um fator externo que aconteceu devido a outra pessoa. Não estou dizendo que você cria exatamente tudo na sua vida. Você pode ter sido vítima de alguma pessoa desonesta ou com intenções maldosas. Mas quando a gente fala de corpo físico, o teu corpo expressa os padrões de comportamento que você tem. Ou pode ser, em casos, em exceções, que pode ser que você também tenha algum problema genético, hereditário, ou uma disfunção metabólica que faz com que seu corpo se comporte dessa maneira. Mas suponhamos que você é uma pessoa saudável, 100% saudável, o seu corpo vai expressar exatamente os padrões que você tem, a mentalidade que você tem, seja ela na alimentação, na prática de atividade física, ou seja ela nas finanças. Se você não souber conduzir o seu dinheiro, conduzir os resultados que você tem, dificilmente tu vai prosperar.
E foi isso durante muito tempo que a gente fazia promessas e que ano que vem isso e aquilo, e o calendário mudou e a gente era o mesmo. Consequentemente, a gente não mudava e os resultados vinham mesmo. A gente começava empolgado, só que como não havia uma elevação dos padrões daquela área, uma elevação dos padrões de consciência, nada mudava. E é interessante que por muito tempo também, quando a gente fala de padrões de comportamentos que foi pré-inserido pela nossa família, pelos nossos pais, eu tive crenças que minha mãe dizia, coisas que minha mãe dizia que eu particularmente levei isso como real, né? Acreditei nessas crenças. Uma delas é, eu comecei a chegar numa fase assim da minha adolescência que eu tava muito gordinho, né? Muito obeso, acima do peso. E aí eu comecei a me incomodar com isso. E aí eu comecei a buscar querer emagrecer, praticar atividade física, mas não sabia como eu podia fazer isso, não tinha o conhecimento necessário. E aí minha mãe falava assim, uma das crenças dela era interessante, espero que ela não veja esse vídeo. Ela falava assim que você pode comer fruta à vontade, porque fruta não engorda. E aí o que que acontecia? Eu comia fruta pra caramba, matava minha fome comendo fruta, porque achava que aquilo não iria me engordar. E consequentemente eu estava cada vez mais gordo. E o pior é que ela não falava isso por mal, porque ela acreditava nisso. Ela também fazia isso, ela também estava muito gordinha na época. Mas então essas crenças que a gente tem, coisas que a gente ouviu e não foi a fundo pesquisar se realmente isso era verdade, se realmente isso ia trazer o resultado que a gente quer, que a gente busca, consequentemente faz com que a gente tenha os resultados que a gente tem. É complexo porque quando você vem de uma família que tem pouco conhecimento, que é ignorante em algum aspecto, seja ele financeiro, emocional, seja ele na parte de alimentação ou no quesito que for, você acaba crescendo e absorvendo isso dessa forma. Então, a gente tem que chegar no momento da vida que a gente tem que começar a analisar e refletir os padrões de comportamento que a gente tem e o que realmente faço, o que as atitudes que eu tenho estão, para onde as atitudes que eu tenho estão me levando, o que realmente eu faço que está de acordo com o que eu quero na vida. Enquanto a gente não mudar, ser uma pessoa melhor, nada vai mudar. Isso é interessante. Quando eu entendi isso, foi acho que um divisor de águas para mim. Eu comecei a ver que a vida que eu vivia, eu não era vítima, talvez, do governo, ou não era vítima de, sei lá, de não ter tido as oportunidades que eu gostaria de ter tido. E aí eu comecei a entender que tudo dependia de mim. Eu não posso mudar as circunstâncias que eu vivo, mas eu posso mudar quem eu sou. Eu não posso mudar as oportunidades que eu tive, mas eu posso mudar a pessoa que eu sou e as oportunidades que eu vou atrair ou ter daqui para frente, ou criá-las, né? Que eu acho que a maior forma de você prever o futuro é você criando ele, é você traçando um plano de onde você quer chegar, tendo uma visão clara desse resultado que você quer ser, dessa pessoa que você quer se tornar e trabalhar todos os dias em cima disso. Seja ela no quesito educacional, no quesito físico, né, do corpo físico ou financeiro. Primeiro a gente tem que ter metas claras de tudo que a gente quer ter e ser na vida e diariamente a gente trabalhar em cima disso, porque não existe, futuro não existe, né? A gente só consegue viver nesse momento que é o agora. Então essa projeção que a gente tem do futuro faz com que a gente se posicione de uma determinada maneira hoje e naquele futuro próximo, entre aspas, naquele momento planejado, a gente chegue nele na maneira que a gente gostaria de ser. E isso é muito complexo de se pensar. A gente não pode mudar aonde a gente cresceu, o que aconteceu no passado também, mas a gente pode mudar como a gente vê essa situação. Tem inúmeras situações que eu vi na vida assim que eu lembrava disso e isso me fazia sofrer, ou me fazia ter angústia, sabe? Ressentimento dessas situações. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar para trás e entender que não era o que tinha acontecido, mas sim como eu percebia aquilo, que determinava como eu me sentia, eu comecei a olhar para tudo de uma forma diferente. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem e estão debaixo do seu propósito. Então
Não é o que acontece conosco, mas sim como a gente reage. Não é o que as coisas são, é com a percepção que nós temos. Da mesma maneira que uma coisa para mim pode ser ruim, para outra pessoa pode ser boa ou vice-versa. Por exemplo, minha mãe está morando comigo agora aqui no Reino Unido desde o ano passado e a gente ia sair para ir para academia ou para ir para algum lugar no inverno e tava muito frio. Agora já não tá tão frio porque já é primavera, mas no inverno, no final do ano, ou começo desse ano, tava muito frio. E aí eu olhava, tipo assim, ela olhava para aquele céu cinza, nublado, às vezes chovendo, frio, e ela, tipo, alimentava sentimentos negativos por isso. E eu olhava para aquilo e falava, olha que friozinho gostoso, olha que dia lindo. E aí, tipo, para você ver a mesma situação sendo interpretada de formas diferentes. Não vou falar para você que eu gosto do frio, mas eu não olhava para isso e não deixava com que isso me abalasse interiormente. Eu não olhava para um dia frio e fazia com que isso não impedisse de eu ir para academia, porque não é o externo que determina os resultados que eu tenho, e sim a vontade que eu tenho de chegar naquele objetivo que faz com que eu supere todas essas dificuldades externas. Seja ela o frio, seja ela a preguiça, seja ela o que for. E é isso aí, é isso que eu tenho vindo refletindo sobre esse assunto, sobre a consciência, sobre padrões de comportamento, como a gente pode levar essa consciência para que esses padrões de comportamento possam ser cada vez mais alinhados com os objetivos que a gente tem, com o padrão de vida que a gente quer ter, com a vida que a gente quer levar. Eu vou começar a fazer semanalmente, talvez diariamente, vídeos falando desse assunto de mentalidade, sabe? Tanto da mentalidade de emagrecimento até da mentalidade para você desenvolver um corpo bacana, ganhar massa muscular, porque tudo começa no mindset, tudo começa na mente, tudo começa nos padrões que você tem, na forma que você conduz a sua vida. Tem muita gente que acha que para você ter um corpo forte ou ter um corpo magro, definido, um corpo, pode-se dizer, atlético, você necessita tomar alguma coisa, utilizar algo externo para que esse corpo se manifeste, né? Para que você tenha, expresse esse corpo. Mas pelo contrário, se você utilizar substâncias químicas ou medicamentos ou hormônios para manter um corpo, cada vez mais você vai precisar desses fatores externos para estar mantendo ele. Mas a partir do momento que você entende os princípios, os pilares dessa jornada, dessa caminhada e começa a fazer uma mudança, uma reforma interior e levar um estilo de vida diferente, consequentemente você vai ter um corpo, um resultado diferente. E o problema de usar esses tipos de substâncias, como medicamentos para emagrecer, ou hormônios que aceleram seu metabolismo, ou que te deixam mais agressivos, né? Mais fortes, mais resistentes ao treinamento. O problema é que cada vez mais você vai trazer dano para a tua saúde, cada vez mais você vai depender dessas coisas e cada vez mais você vai se sabotar e muitas vezes ter atitudes que você deveria ter. Porque eu vejo que pessoas tomam medicamentos para tireoide ou medicamentos para acelerar o metabolismo para poder comer mais e manter um corpo sem fazer dieta. Isso é uma das piores coisas. Eles se sabotam de mudar interiormente e utilizam drogas para fazer com que o metabolismo se comporte de uma determinada maneira e faça com que um resultado seja estabelecido. Só que isso a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, tem um dano absurdo. A curto prazo, o dano emocional, né, que isso causa na alteração do teu emocional. A longo prazo, inúmeros outros colaterais e a médio prazo, inúmeros outros colaterais nos órgãos, no físico, no cardiovascular, no respiratório, nos sistemas, né, do corpo. E a longo prazo isso pode levar até tumores, morte e depressão, entre outros. Mas é isso aí. Eu vejo que a gente está num problema de saúde pública muito forte no Brasil a respeito disso. Uma cultura, né, mental sobre o uso de suplementos, substâncias ou drogas, isso vai reverter num prejuízo muito grande na saúde em alguns anos. Enquanto não houver conscientização sobre esse aspecto, não houver pessoas que
tragam esse conhecimento sobre isso, dificilmente as pessoas vão se conscientizar e entender, porque a maioria das pessoas estão tendo esse tipo de ação e elas estão nesse meio e, consequentemente, estão achando que isso é normal. Para ter um resultado específico, tu precisa fazer isso. Ou alguns lugares do mundo que a gente vê, ou alguns estados do Brasil que o jeitinho brasileiro ou coisas erradas se tornou certo. Eu lembro que quando eu vim para Londres, no começo eu não tinha emprego e eu trabalhava com delivery. E a galera, principalmente entre os brasileiros, romenos, assim, eles tinham um tipo de GPS fake, que era algo que fazia com que você tinha vantagem na, em receber mais ordens e mais pedidos do que outras pessoas que não tinham. E isso para essas pessoas já era normal. Tipo assim, isso era ilícito, se a empresa soubesse, eles te mandavam embora e cancelava a tua conta. Mas no meio deles, eles achavam que era normal, porque todo mundo tinha, quase todo mundo tinha. Foi um dos motivos que eu deixei Londres e fui para uma cidade do interior, que Londres tu não conseguia trabalhar, na época era pandemia, a gente tava tudo parado. Quando eu cheguei em Londres, a gente estava em Tier 4 e depois entrou em Tier 5, que é o nível máximo de pandemia, que é lockdown total. E aí não tive opção, eu tive que ir pro delivery. E aí quando eu me deparei com essa situação, eu tinha duas opções: ou buscar ir para uma região que talvez eu eu tivesse mais possibilidade de trabalhar sem esse tipo de ação, de pessoas que usavam esse, como eu posso dizer, esse GPS fake, né? Essa malandragem. Ou eu podia continuar onde eu estava e fazer o que eles faziam. E eu decidi sair de lá para não me corromper diante do meio, porque eu sabia que isso era errado e que isso ia me trazer consequências na vida. Mas é isso aí, galera. Tem que ter muita atenção hoje com os ambientes que a gente frequenta e com as pessoas que a gente tem à nossa volta, os amigos que a gente tem à nossa volta, porque realmente más companhias corrompem bons costumes. A gente muitas vezes parece que você convive com alguém que tem um hábito ruim, parece que isso te assusta no começo, né? Isso é estranho no começo, mas depois você vê que aquilo se torna comum aos seus olhos e isso cada vez se torna mais suscetível a que você esteja tendo aquele mesmo tipo de ação, seja ele qual for. Então a gente tem que se atentar muito com isso em vários aspectos da vida, em perceber os ambientes, em perceber as amizades, em perceber as ações que a gente tem. Se tudo isso realmente está de acordo com o que a gente busca, a gente quer na vida. Tem um coach que ele fala muito sobre isso, que fala que o network que você tem, as amizades que você tem, determina mais de 80% dos resultados da onde você vai chegar na vida. Então a gente tem que revisar muito isso. Foi uma das primeiras coisas que quando eu me converti, assim, que eu comecei a fazer uma reforma interior, eu comecei a me afastar de ambientes que não me levavam a lugar nenhum, sabe? Ambientes como balada, bares, essas coisas, ambientes que só me traziam uma satisfação momentânea e me fazia patinar na vida em algum aspecto. E aí eu comecei a analisar tudo isso e comecei a fazer uma reforma em todos esses aspectos. Comecei a me colocar em ambientes diferentes, pessoas diferentes. Eu comecei a ter ideias diferentes. Comecei a absorver uma cultura diferente. E, consequentemente, minha vida foi desenvolvendo e crescendo. E essa é a luta de estar diariamente crescendo, se mantendo focado e se desafiando. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gastei uns minutinhos aí vindo pra cá e basicamente aí quase todo dia eu vou pra Cardiff levar minha mãe. Vou tentar estar fazendo máximo de vídeos possíveis sobre esses assuntos para vocês. Beleza? Fiquem com Deus. Deixe um comentário aí se vocês gostaram.